Nesta semana, um balanço da Receita Federal mostrou que mais de 26 mil contribuintes da região tiveram a declaração de imposto retida na malha fina. Alguns erros básicos foram cometidos. Quem explica para a gente o que aconteceu é o assessor de comunicação da Receita Federal, só que é regional de Taubaté, então ele fala de alguns números aqui de Taubaté, mas o que importa é esclarecer o contribuinte, principalmente aquele que caiu na malha fina, Fernando. Obrigada pela sua presença. Que erros foram cometidos? Na jurisdição da Delegacia de Taubaté, caiu na malha fina 10.014 contribuintes. A jurisdição abrange 30 cidades aqui do Vale. E o principal erro do contribuinte ter caído na malha fina foi com relação à omissão de rendimentos. E o que é a omissão de rendimentos? É o contribuinte que declarou um rendimento tributável inferior ao que a fonte pagadora informou para a Receita Federal. E também o contribuinte que tinha duas fontes de rendimento e só informou uma. O outro motivo também é o contribuinte que declara o dependente, mas esquece de informar os rendimentos desse dependente. O segundo motivo foi despesas médicas. 18% dos contribuintes informaram um valor elevado de despesas médicas. Só esses dois motivos já são mais de 60% da incidência de malha. Às vezes causa desconfiança. Muitas vezes também é erro de digitação, Fernando? Sim, pode acontecer erro de digitação, sim. O contribuinte comete erro de digitação e cai em malha. Tanto é que no começo, no final já da entrega da declaração, tinha 17 mil contribuintes em malha. Então já mais de 7 mil contribuintes já resolveram suas pendências por meio de retificação. Bom, ser incluído na malha fina não quer dizer que você já vai ser multado. Tem um prazo aí para regularizar, né? Não, e necessariamente o contribuinte que está na malha fina, não é porque ele cometeu algum erro, não é que ele cometeu algum erro de preenchimento na declaração. Significa que ele caiu nos parâmetros de malha fina da Receita Federal. Agora, para o contribuinte saber que ele está na malha fina, ele deve acessar o site da Receita, que é o www.receita.fazenda.gov.br. Ele vai gerar um código de acesso e com esse código de acesso, e para gerar o código de acesso, ele precisa informar o CPF, a data de nascimento e o número de recibo das declarações de exercício 2012 e 2011. Com esse código de acesso, ele vai saber se ele realmente caiu em malha, o motivo da malha, vai poder comparar a divergência que a Receita Federal está informando com a declaração dele. E se ele tiver a convicção que houve um preenchimento errado da sua declaração, ele deve retificá-la. Agora, a Receita também notifica, né, os contribuintes e eles devem fazer a retificação. Até quando deve acontecer isso, Fernando? Então, se ele cair em malha, ele deve retificar o mais rápido possível, porque a partir do momento que ele for notificado, ele não pode mais fazer a retificação. E até quando a pessoa que já foi contemplada pela restituição pode retirar o valor no banco? Se na declaração ele informa o banco, ele já informa a agência e o número da conta que ele quer que acredite a restituição. Se ele fez isso corretamente, a restituição já cai diretamente na conta dele. Agora, se por algum motivo, algum erro de preenchimento e a restituição não cair na conta dele, ele deve procurar qualquer agência do Banco do Brasil. E ele tem um prazo de 1 ano para fazer isso. Se passar 1 ano, ele só poderá fazer a requisição por meio do site da Receita, a preenchimento de um formulário. Ok, a gente permanece aí com o endereço da Receita no vídeo para que o contribuinte acesse caso tenha problema. Uma última informação agora é que vocês vão realizar um leilão da Receita, né, de bens que serão leiloados a partir de segunda-feira. Já está aberta a visitação, né? Exatamente. A visitação começa na segunda-feira, dia 18, e vai até o dia 27 de junho. E o horário é das 9 às 11 e das 14 às 17 horas. A visitação vai ser no depósito de mercadorias apreendidas da Receita Federal, que fica na rua Doutor Hernani Monteiro Portela, número 300, bairro Independência. E serão leiloados 100 lotes, compostos de veículos, são 2 Lamborghinis, motocicletas, câmeras digitais, joias, relógios, aparelhos eletrônicos, utensílios domésticos, filmadoras, GPS e outros. Se tiver mais interesse em ter mais informações sobre o leilão, acesse o site da Receita e ele vai ter acesso ao edital e à discriminação de todas as mercadorias que serão leiloadas. Eu agradeço muito sua presença, viu, Fernando? Obrigada pelas informações. Excelente fim de semana. A Receita Federal que agradece a oportunidade. Ok. E agora a gente fala de outro levantamento da Receita Federal que aponta que o Brasil tem mais de 2,5 milhões de empreendedores. Segundo o Sebrae, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o número de pessoas que trabalham por conta própria tende a crescer nos próximos anos. Kelly é jornalista. Em 8 anos de profissão, foi repórter de jornais e editora-chefe de revistas femininas. Mas em 2011 resolveu virar a mesa, pediu demissão e fez da internet um ambiente de trabalho.
Hoje ela administra páginas de empresas em redes sociais. Facebook, Twitter e blog são das principais redes sociais que eu trabalho. Por exemplo, eu tenho um cliente de Mogi, já vai fazer quase 7 meses que a gente trabalha, e hoje a gente está fazendo ações Facebook e Twitter e vamos começar uma segunda fase com blog. E minha principal função é pensar na parte de conteúdo, né? Tá atualizando essas partes. Você ou tem uma atualização diária, você tem uma atualização 3 vezes por semana, então depende do que o cliente quer. O quarto do apartamento onde mora, em Taubaté, ela transformou em escritório. Em menos de um ano, já fatura o equivalente ao salário do último emprego. Você batalhar pela sua própria empresa é um prazer pessoal muito grande, né? Posso dizer que é um sonho realizado. A jornalista é uma empreendedora individual. No Brasil, segundo o balanço da Receita Federal, já são mais de 2 milhões de pessoas que, iguais a ela, trabalham por conta própria. E esse número não para de crescer. Entre janeiro e maio deste ano, mais de 620 mil brasileiros viraram donos do próprio negócio. Uma média de quase 4 mil formalizações por dia. Em 2014, a Receita Federal espera que aproximadamente 4 milhões de pessoas já terão se tornado empreendedores individuais. De acordo com o Sebrae, a estabilidade da economia e principalmente o baixo custo são os fatores que incentivam o trabalhador a investir no sonho de ser patrão. Ela paga R$ 36,00 se ela for prestadora de serviço e comercializar a mercadoria. Se ela apenas for prestadora de serviço, ela tem um custo fixo mensal de R$ 35,00. Para obter o registro, o faturamento não pode ser maior que R$ 60 mil por ano. A inscrição gratuita é feita pela internet, no portal do empreendedor. Hoje, 60% desse mercado está no setor de serviços, como cabeleireiros e profissionais da construção civil. Márcio é professor de dança e tornou-se empreendedor individual para abrir a própria companhia e representar Taubaté em festivais. Estou decidido, né? Porque a gente sempre tem que lutar, correr atrás dos nossos sonhos e fazer o que a gente gosta. Tem muita gente triste aí porque não faz o que gosta, e eu faço o que eu gosto. O sábado foi de calor em toda a região devido a uma massa de ar seco. Mas amanhã alguma nebulosidade deve marcar presença. Veja os detalhes no mapa. As nuvens são resultado da aproximação de uma frente fria. As temperaturas ainda seguem estáveis, mas não estão descartadas pancadas de chuva à tarde. Mínimas de 8 graus em Campos do Jordão, 14 em Cachoeira Paulista, 15 em São José dos Campos e 16 em Taubaté. À tarde, as máximas podem chegar a 21 graus em Santo Antônio do Pinhal, 25 em Lorena, 26 em Caraguatatuba e também em Ubatuba. E o sábado foi de imunização no Vale. A luta é contra a paralisia infantil. O vírus não é registrado no Brasil desde 1988, mas ainda circula por países da Ásia e África. Segundo o último balanço feito pela Secretaria Estadual de Saúde, em toda a região, 82.500 crianças menores de 5 anos receberam as 2 gotinhas da vacina. A meta era imunizar 162 mil. Quem não conseguiu comparecer ao posto hoje pode ir ao longo da semana. A vacina está disponível gratuitamente e aplicada nos horários habituais nos postos. E neste domingo, o programa Diálogo Franco com Carlos Marcondes vai exibir uma entrevista com Nelson Giovanelli, que é precursor e fundador da Fazenda da Esperança. A entrevista vai ao ar às 9 da manhã e você não pode perder. E acontece até amanhã em Taubaté a 10ª edição da FEI Campo. Entre as atrações estão o torneio leiteiro, leilão de gados e exposição de animais. O evento acontece no Sindicato Rural de Taubaté a partir das 10 horas da manhã e a entrada é gratuita. E no próximo bloco tem as notícias do esporte na região, agora às 7h10. O Band Cidade volta já.